Quero convidá-los a abrir as Bíblias no texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Amém? Somente até aqui, irmãos. Esse texto é o texto talvez o mais conhecido de toda a Bíblia, né? Uma das passagens mais repetidas. Mesmo quem não é evangélico, quem não é cristão, certamente já ouviu alguém citando esse texto de João 3, versículo 16. Mas apesar dele ser muito citado, muitas vezes ele é mal compreendido também. Porque as pessoas costumam se atentar apenas a uma parte e muitas vezes esquecer a outra parte do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o texto continua dizendo: quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Nós precisamos depositar a nossa fé no único e verdadeiro Deus, irmãos, Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Porque Ele veio realmente para nos dar a oportunidade de salvação. Mas não significa que em um momento, futuramente, Ele não virá novamente. Porque as próprias palavras de Jesus foi: eu virei com poder e majestosa glória, e todos os povos da terra prantearão ao verem o sinal do Filho de Deus nos céus. Então o perdão ele já veio ao mundo, irmãos. A salvação já veio ao mundo. Há 2000 anos atrás veio a graça. Há 2000 anos atrás veio o caminho para Deus, o acesso direto a Deus. E nós como cristãos, nós não aguardamos mais a redenção, porque essa nós já recebemos. Nós aguardamos agora o Deus que virá com poder e majestosa glória. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio à terra, Ele se desfez da sua glória. Ele deixou a sua glória para se fazer homem. Mas as próprias palavras de Jesus: eu virei cheio de poder, cheio de glória. E quando Ele vier, irmãos, será motivo de grande alegria para nós, porque será o cumprimento das promessas. A palavra de Deus diz que nós aguardamos pelas promessas de novos céus e nova terra. Então nós temos motivos para ter uma viva esperança em Deus. Mas para muitos, como o próprio Jesus falou, prantearão e chorarão, se lamentarão. Então nós temos que realmente depositar toda a nossa confiança no Filho de Deus. E nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de estar adorando ao Senhor, nós que já recebemos a salvação, e tendo a oportunidade de anunciar essa esperança àqueles que ainda não a encontraram. E eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé e fecharem os seus olhos. E se você veio aqui hoje, você não teve ainda o encontro com Cristo, saiba que hoje Ele está aqui. Ele está aqui em nosso meio. E você tem a oportunidade de contemplá-lo. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor hoje. De sentir o seu amor, de ser abraçado pelo seu Espírito, pela sua graça maravilhosa. E eu quero orar, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão aqui presente que se dispôs a estar vindo aqui nessa quinta-feira, Senhor. Tu sabes, Senhor, que muitos talvez estejam cansados aqui hoje, mas mesmo assim não deixaram de vir à tua casa prestar o culto a ti, Senhor. Porque nós amamos o teu santo nome, Pai. E nós somos gratos pelo que tu fizeste por nós, por todas as bênçãos concedidas a nós, Senhor. Senhor, não há palavras para expressar o amor que nós sentimos, Pai, e a gratidão que nós temos por tudo que tu tens feito, Deus. E eu quero te pedir que tu venhas abençoar a vida de cada um aqui hoje, e principalmente, Senhor, que tu venha falar aos corações aqui hoje. Tu sabes o que cada um está passando, Senhor, e eu quero te pedir, Senhor, rogo a ti, Deus,
Que o Teu Espírito venha tocar o coração de cada um, que Tu venhas trazer a ministração precisa e exata que cada um aqui está precisando essa noite, Pai. E que nós possamos sair daqui completamente cheios, Deus, completamente cheios da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito, Deus. Que nossas energias, nossas forças possam ser renovadas completamente essa noite. É o que eu te peço, meu Pai, e por fé eu te agradeço, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Convido a igreja a ficar de pé. Amém. Aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Aleluia. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o Teu Espírito. Não retires de nós o Teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Declare isso, irmãos. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. O Espírito de Deus está
está te visitando, irmãos. O Espírito de Deus está adentrando teu coração e fazendo morada. Dê liberdade para que o Espírito Santo faça as mudanças necessárias. Servir a Cristo implica em mudança. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua sendo a mesma pessoa. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles foram mudados, eles foram transformados. Não existe evangelho sem mudança, sem transformações. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer toda a transformação. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé e dessem um aplauso bem forte para Jesus. Ele é o principal dessa noite, desse culto. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. A palavra de mordomia está em Salmos 103. Do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim, lá em Salmo 103, do 1 ao 4. Glória a Deus. Ó minha alma, ao Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perseguição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, meus amados, ela fala que Davi, ele escreveu, neste salmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer que nós devemos bendizer e agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E é uma forma de agradecimento a Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos tirou de um poço profundo. Ele perdoou nossos pecados. E é o único quem perdoa nossos pecados é Deus, verdadeiramente. Ele nos tirou da perdição. Muitos de nós vivíamos na perdição. Muitos nos caminhos da droga, da bebida, da prostituição e etc. E Deus, ele foi lá e nos resgatou. Então, nós temos que bendizer e agradecer a Deus por isso. Só em nós termos vida, só em nós estarmos respirando todos os dias, só em nós termos o nosso alimento, a nossa família, a nossa casa, a nossa morada,
já é motivo de agradecermos a Deus. E a palavra diz que Ele nos perdoa e Ele é misericordioso. E a misericórdia dele é infinita sobre nós. E só isso é motivo de agradecer a Deus. Aqui fala de coroa, de honra. Honra a nossa vitória. Muitas vezes nós entregamos um propósito a Deus, de conseguirmos um emprego, uma bênção de saúde para nós, para a nossa família. E Deus, Ele nos dá a vitória. E muitas pessoas não têm a coragem nem de ir até o altar contar seu testemunho e agradecer a Deus. A honra. Deus, Ele nos honra. Só em estarmos vivos, só em nossos familiares estarem bem, com saúde, com vida, é agradecimento a Deus. E muitos não agradecem. Deus, a palavra de Deus diz que o que darei ao Senhor pelos os grandes feitos que Ele faz por mim. E nós, às vezes eu procuro, Senhor, ainda está pouco. O que nós fazemos por Ele ainda é pouco. Pelos grandes feitos que Deus faz todos os dias, todo segundo Deus está nos dando livramento. Nós é que não vemos, mas Ele está trabalhando na nossa vida cada segundo, na nossa vida, na nossa família. E isso é motivo de agradecimento. Amém? E na palavra de Deus diz que Deus, Ele só quer o que nós temos. Ele não quer o que nós não temos. E muitas vezes as pessoas têm e não dá o suficiente que é para dar para Deus. Ele retém e não dá. Então Deus, Ele quer o que nós temos. Ele não quer o que nós não temos. Muitas vezes eu conheço uma pessoa que ele sempre dava aquilo que ele não tinha. E nós tirarmos aquilo que nós não temos para dar, Deus não se agrada. Ele se agrada sim daquilo que nós temos. Não importa se eu tenho uma moeda de 25 centavos, de 10 centavos, mas é aquilo que eu tenho. E se eu depositar na casa do Senhor, Ele se agrada. E muitas vezes eu tenho milhões guardado e eu retenho aquilo que eu tenho. E isso também não agrada a Deus. Amém? E hoje eu quero agradecer a Deus, né? Por cada um que está aqui, por cada um que se deslocou das suas casas e estão aqui essa noite. E agradecer também aqueles que não vieram, porque Ele sabe o motivo que não vieram e Deus sabe também. Amém? E isso é gratidão. Gratidão. Nós não podemos agradecer a Deus só pelo carro novo que Ele nos dá, uma casa. Nós temos que agradecer Ele pela vida, pelo ar que respiramos todos os dias. Se nós temos uma bicicleta velha para andar, é Deus que dá. Porque aquela pessoa que tem aquela casa velha, que não tem aquela casa linda como ele sonha, é Deus que dá. Se eu tenho um carro velho para andar, é Deus que dá. Se eu passo por necessidade, ou se naquele dia eu não tenho nada para comer, Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos que agradecer ao nome, e agradecer e louvar o nome de Jesus. Amém? E aquilo que a gente deposita na casa do Senhor, não importa o valor, mas Ele quer que você tire do teu coração, que seja do coração, porque se não for, nem traga. Nem tire do seu bolso se não for de coração. Não importa, como eu falei, se for uma moeda, se você não tem, ofereça o seu coração a Deus, ofereça a sua vida para Deus se você não tem, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar, Ele vai te dar vitória, e Ele vai ter misericórdia da tua vida, assim como está escrito aqui no Salmo 103. Amém? Vamos ficar de pé e vamos colocar os seus dízimos, suas ofertas, e orar ao Senhor e agradecer. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, nós te agradecemos
Nós te bendizemos essa noite, Pai. Te agradecemos não só, Pai, o alimento, mas pela vida, pela saúde, por aquilo que o Senhor tem derramado na nossa casa, no meio da nossa família, Pai, por estarmos vivos, Pai. Temos que agradecer todos os dias, Pai, pelo acordar. Aqueles que têm o seu trabalho, que acordam todos os dias, Pai, trabalhar e ganhar o seu sustento. Temos que agradecer, Pai, te louvar e te bendizer. E se não temos, também temos que agradecer, porque tudo é no tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é dele. O Senhor abençoe, Pai, os dízimos, as ofertas, Pai. Meu Deus, que venha multiplicar, Senhor, não deixa faltar, Pai, a nenhum daqueles que são fiéis dizimistas, fiéis ofertantes na tua casa. E eu te peço as tuas bênçãos também para aquele que não tem, Pai, porque o Senhor sabe o motivo, mas o Senhor há de abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Estão livres, meus amados, para vir dizimar e ofertar. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir aos irmãos, para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quem for encontrando vai dando um glória a Deus. Eu vou iniciar a leitura da palavra do verso 13 ao 16. A palavra de Deus diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Obrigado, irmão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te adoramos, Senhor, pois só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, te ofertamos, Senhor, a palavra de abertura, te agradecemos pela palavra ministrada aqui, te agradecemos pela palavra de oferta e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba nossas ofertas em sinal de gratidão, de amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que a palavra ministrada agora, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha conduzir a tua palavra, que seja feita a tua vontade aqui, Senhor, que seja ministrada a tua vontade sobre nossas vidas e sobre a igreja. Assim te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fixar aqui no verso 13 do capítulo 5 de Mateus. Vamos focar nesse versículo onde a palavra de Deus diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal, em outras versões vai dizer, e se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora
e pisado pelos homens. Essa palavra certamente é bem conhecida dos irmãos, já deve ter ouvido ou lido essa mensagem na Bíblia, que faz parte do Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus dava instruções aos discípulos e aos seus seguidores sobre as bem-aventuranças. Na verdade, ensinamentos que marcaram a vida de todos aqueles discípulos, daqueles seguidores, e que marca a vida da igreja de hoje, marca as nossas vidas, até mesmo da sociedade, podemos dizer, né? Porque o Sermão da Montanha são instruções, são ensinamentos de princípios de vida, de princípios como deva ser um homem de Deus. São princípios que o cristão, o homem, a mulher e na família, ele tem que estar introduzido, dentro das nossas casas. E eu vou ler uma pequena parte dele aqui, para ficar bem vivo na nossa mente. Capítulo 5, verso 3 diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Mas o que o Senhor Jesus queria dizer, irmão, com vós sois o sal da terra? Por que Jesus usou essa metáfora, nos comparando ao sal da terra? E eu queria trazer aqui uma pequena introdução para que a gente venha ter um entendimento por que Jesus nos compara ao sal da terra. O Senhor Jesus, como sempre, usa metáforas e coisas do nosso cotidiano, coisas bem simples, para trazer uma mensagem clara, para que todos possam entender. Até porque as pessoas que acompanhavam Jesus eram pessoas do povo, eram pessoas simples. Então precisava de que ele usasse coisas do cotidiano para que as pessoas tivessem um entendimento melhor. Neste ensinamento, Jesus faz referência ao sal, uma substância muito importante naquela época e nos dias de hoje também. O sal tinha um valor econômico muito importante naquela época, servia como tempero dos alimentos, servia para conservar alimentos, era a geladeira da época, né? Naquela época não tinha energia elétrica, não tinha tecnologia, não tinha geladeira, né? Então o sal servia para conservar as carnes, evitar que as carnes viessem a apodrecer, né? Ou até mesmo os micróbios, né? Viessem comer aquela carne estragada. Ela também era utilizada na medicina. O sal ainda hoje é utilizado na medicina. Mas naquela época, no Mar Morto, por possuir as maiores jazidas de sal, o povo procurava aquele mar por conta da lama, né? E por conta da água que era bastante salgada. E acreditava que ali era medicinal, que poderia curar suas enfermidades naquele local. As mulheres que são mães aqui também devem ter alguma experiência com relação a isso,
Os médicos, ainda hoje, alguns, orientam as mulheres a dar banho de água e sal em bebês, chamado salmoura. Talvez algumas não vivenciaram isso, mas nossas mães com certeza. Também era moeda de troca, era uma moeda que era comercial, né? Você poderia comprar com sal, né? Os próprios oficiais do Império Romano, eles recebiam seus proventos, né? Seu pagamento em sal. Era moeda de pagamento. Certamente os irmãos já ouviram falar em outras pregações que a palavra salário deriva e tem origem da palavra sal, né? Porção de sal, na verdade, por conta que era o pagamento dos oficiais romanos era feito com sal. Era comum armazenar sal também no templo, né? No templo, por os religiosos da época oferecer seus sacrifícios, holocaustos, os cereais, necessitava-se de bastante sal naquele local, com o objetivo de conservar aquelas ofertas, aqueles sacrifícios. E aquele sal estragado, né? Aquele sal que perdia o sabor, que por conta de estar ali armazenado, né? Ele era utilizado para jogar nas estradas, né? E aquele sal era pisado. No templo tinha um outro objetivo daquele sal ser utilizado. Daquele sal que não tinha mais sabor, que não servia mais para tempero, nem para conservar mais nada. É que naquela época, no inverno, nevava em Jerusalém, ainda neva pouco, e o pátio do templo em Jerusalém ficava bastante liso. E ali onde os religiosos iam adorar a Deus, poderia ocorrer algum acidente, e alguém escorregar, cair, né? Então aquele sal era jogado em cima da neve, e aquele sal consumia aquela neve e os homens pisavam sobre aquele sal. Todos aqui sabem a importância do sal na sua vida, né? Na sua casa, na vida dos pais, na vida dos nossos avós. Com certeza todos aqui devem ter alguma história, alguma experiência com relação aos seus avós. Eu mesmo vivenciei muito no interior, quando criança, visitava meus avós, quando ele matava um gado, um caprino ou um porco, lá que toda aquela carne era salgada e ficava pendurada lá em varais, né? E todo dia a carne que era feita ia lá, pegava no varal, porque ela estava conservada pelo sal. Agora, se não tivesse sal, aquela carne certamente iria estragar, né? Eu tenho um amigo aqui na igreja, que é o pai do pastor Márcio, o irmão Zé Rodrigues. Ele sempre falava na célula, que quando ia ao supermercado, o primeiro local que ele ia era onde estava o sal, porque se não tiver sal, não tem comida. Ninguém suporta comer uma comida com sal, sem sal, né? Eu estive agora no interior com meus irmãos e meus pais por 2 vezes, e a gente sempre leva um peixe para assar na brasa, e lá salgamos o peixe. Na hora que comemos o peixe, o arroz não tinha um pingo de sal. Isso 2 vezes seguidas, 2 vezes que nós fomos no interior. E aí voltamos, rapaz, como é que faz um peixe desse? Tu não botou sal, rapaz, no peixe? Rapaz, eu botei sal. O problema é que o sal não está mais prestando. Eu que estava fazendo lá o peixe, né? E aí eu falei, próxima vez que eu vim, eu vou trazer o sal.
E o sal já estava lá guardado já há muito tempo, alguns meses, eu acho que desde a Semana Santa. E sal, irmão, guardado na vasilha, ele pode estragar, né? Ele pode perder o sabor. Assim é a vida do crente. O crente, somente na igreja, ele pode perder o sabor, ele pode perder as características que realmente o faz o sal da terra, assim como o Senhor Jesus definiu. O crente, ele não pode se acomodar somente na igreja. Não existe cristianismo sem evangelismo. A igreja é muito importante. É aqui onde aprendemos sobre a palavra de Deus. Aqui é onde somos ministrados pela palavra, né? Aqui nós somos capacitados para evangelizar, principalmente com os irmãos que já são mais velhos na fé. Sempre tem algo mais novo para ministrar em nossas vidas. E a palavra de Deus, irmão, é tão maravilhosa que o Senhor Jesus usa essa metáfora de o sal da terra para nos comparar com o sal, essa coisa tão importante, tão valiosa para o ser humano. O Senhor Jesus quis dizer aqui que aquele que serve a Deus é como o sal da terra. Você que serve a Deus, irmão, para Deus, você é como o sal da terra. É você que transforma, é você que conserva, é você que salga. O sal também serve para alimentar e serve para curar, como nós vimos aqui. Como é que você vai curar? Através da palavra de Deus, através da oração. E, irmãos, e você sabia que a sociedade também te vê como sal da terra? O Senhor, nosso Deus, te define como sal da terra. E a própria sociedade aí fora também te vê como sal da terra. A tua família, a tua vizinhança, os teus amigos de infância, os teus colegas de trabalho, os teus colegas da escola te veem como uma referência. Você é como referência. O pastor Márcio que gosta de usar essa expressão, mas isso é verdade. Quando as pessoas do seu convívio lhe vê, certamente ela diz: ali é servo de Deus, ali é um filho de Deus, ali é um homem íntegro, ali é um homem reto, você pode confiar. Assim que as pessoas te veem. Por quê? Você não se molda conforme as coisas desse mundo, você não se molda conforme aquilo que é errado. Tem uma frase que eu gosto muito, não sei de quem é essa frase, mas eu já copiei ela várias vezes, principalmente quando você quer mandar uma mensagem assim no Facebook. Ela diz assim, que o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo errado. E o certo é certo, mesmo que só você esteja fazendo certo. O sal da terra, ele age dessa forma, irmão. Ele age com os princípios do Senhor, ele age sempre da forma certa. Ainda que os outros estejam fazendo errado, quem é sal da terra quer fazer o que é certo. Um teólogo também, que eu não sei o nome, mas eu coloquei aqui na mensagem, ele diz: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a mensagem, embora no princípio a odeie. É uma relação assim de amor e ódio. Assim o mundo se sente atraído a ouvir a palavra de Deus. Quando nós chegamos aqui nesse prédio, certamente alguns vizinhos se sentiram incomodados.
mas ao mesmo tempo alguns se sentiram atraídos, principalmente por ouvir alguns louvores, ouvir algumas palavras que não tem como não ouvir, né? Mesmo que eles tiveram aquela má impressão, mas ele se sente inclinado a querer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o crer, é pelo ouvir, e todo mundo tem aquele sentimento de querer crer no Senhor Jesus Cristo, mesmo que ainda não o conheça. Duas promessas de Deus confirmam essa verdade sobre sua vida. Uma está em João 1, capítulo 1, verso 12, onde a palavra diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ter o poder de ser filho de Deus. Mas isso mediante ao que o irmão Áquila falou aqui antes, ao arrependimento, né? Também a ser uma nova criatura, a ter um novo nascimento. Um outro versículo que confirma isso, Romanos 8, 29, diz: porque aos que antes ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O Senhor te deu poder e autoridade para proclamar o Evangelho, as boas novas, fez resplandecer a sua imagem e semelhança no seu rosto. E as pessoas aí fora do seu trabalho, da sua família, da sua escola, vê isso em você, vê essa autoridade, vê esse poder de Deus na sua vida, vê a imagem de Jesus em você, vê a luz do Senhor resplandecer no seu rosto. Isso é tão comum, irmão, quando nós estamos em outros ambientes, em especial de trabalho, escola, ou você chega numa vizinhança nova, as pessoas perguntam: você é crente, né? Porque está na sua cara, irmão. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Quando você aceita Jesus como Senhor e único suficiente Salvador, sua vida é transformada. Tudo se faz novo, você se transforma em sal. Por isso o Senhor afirma: vós sois o sal da terra. E o Senhor conta com cada um de nós para sermos esse instrumento de transformação lá fora dessa porta aí. Podemos ser sal aqui, mas temos que ser sal lá fora, em nossas casas, né, no trabalho, na escola, em todo lugar, em todo ambiente. Temos que ser sal da terra. Nós temos que conservar, preservar aqueles lugares. O sal da terra, ele não folga com a injustiça, ele não folga com corrupção, adultério, mentiras, calúnia, não se omite diante de situações que ele julga erradas. As características morais do sal da terra são aparentes, pois entende que o novo nascimento é um requisito de um homem de Deus. Daí o respeito que as pessoas passam a ter pelos que temem ao Senhor. Um homem de Deus, o sal da terra, ele não se envolve em coisas erradas, ele não aceita corrupção, ele não aceita calúnia, mentiras, ele quer viver debaixo da verdade, da palavra de Deus. O sal da terra tem a responsabilidade em promover a transformação do mundo. Essa é a responsabilidade nossa, de transformação do mundo. Como assim, irmão Nelson? Eu só vou transformar o mundo? Não, você não vai sozinho transformar o mundo, mas o ambiente onde você está vai ser transformado porque você está lá, porque você é um representante do Senhor naquele local.
você vai temperar aquele lugar, você vai dar sabor às pessoas, você vai conservar, você vai ser geladeira naquele local. O ambiente vai melhorar, as pessoas vão se sentir inibidas em fazer coisas erradas. O sal da terra tem que ser uma pessoa confiável, onde quem estiver ao seu lado possa contar com você, possa falar algo da sua vida, possa lhe pedir uma palavra, possa pedir uma oração, né? Uma oração de cura, através da palavra de Deus, e pode conhecer Jesus através de você, porque a maioria das pessoas conhece Jesus somente de ouvir falar, e nós somos esse mensageiro que o Senhor quer colocar ali, depois daquela porta ali, para levar e anunciar as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus. E você não vai fazer isso só, como eu falei agora há pouco, é um trabalho de formiguinha. Você vai modificar os ambientes, mas vai ter outras pessoas que vão estar ao seu lado, lhe ajudando, lhe aconselhando, lhe ensinando, porque todos os dias a gente tem que aprender algo mais do Senhor. A palavra de Deus diz assim: conhecer e prosseguir em me conhecer. Isso é diário, é relacionamento. Assim é como um amigo, a nossa própria esposa, né? A gente vai vivenciando e vai conhecendo. Todos os dias a gente tem que continuar conhecendo. Então, irmãos, tem uma outra frase aqui que eu gostaria de mencionar aqui, que eu coloquei, ela diz assim: quando tentamos minimizar essa diferença entre a igreja e o mundo, não servimos a Deus, nem a nós mesmos e nem ao mundo. Não dá para nós nos moldarmos conforme o mundo. Por isso que nós temos que ser a diferença, temos que ser o instrumento de transformação aonde a gente estiver. Não temos que nos moldar ou naturalizar as coisas. Se a igreja parar de preservar o mundo, a sociedade, deixar apodrecer a sociedade, então para mais servirá. O sal da terra, o sal não servirá mais para nada, senão somente para jogar fora e ser pisado pelos homens. Precisamos parar de naturalizar as coisas deste mundo, achando que o mundo hoje é igual a igreja é igual ao mundo. Nós vivemos nossos tempos atuais, a informação ela está correndo de maneira muito rápida em nossas vidas, né? Os telejornais, por exemplo, hoje mostram violência, corrupção, assassinatos, isso em tempo real, principalmente violência, né? Até assassinatos em tempo real. Por conta da internet, tudo chega muito rápido, através dos aplicativos, celulares, e isso vai adoecendo a gente, adoecendo nossa mente, vai minando nossas forças, e o que não pode acontecer é a gente começar a naturalizar, achando que tudo isso é normal. E a gente, como igreja do Senhor, não podemos achar que isso é normal, porque nós somos o sal da terra. E essas pessoas são a única esperança que elas têm, que têm sofrido violência, ou até mesmo que têm praticado a violência, como a Cracolândia, um exemplo lá de São Paulo, e as Cracolândias espalhadas pelo Brasil todo, aqui mesmo tem, a gente vê aí pelos semáforos, e muitas vezes a gente vê algumas pessoas dizer: rapaz, aí só a morte, aí tem que prender esse povo aí, tem que acabar com isso aí. Mas, irmãos, a única esperança que esse povo tem aí é a igreja, é o sal levar a palavra de Deus e transformar essas vidas.
Tem em Romanos 12, 2, a irmã Cruzinha até pregou quinta-feira passada aqui, em cima desse versículo, diz assim: não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei anteriormente, nós não podemos nos moldar ao molde desse mundo, não podemos nos conformar com o que está acontecendo aí. Nós temos que promover a transformação das pessoas através da palavra de Deus, anunciando o Evangelho, tornando Jesus conhecida dessas pessoas, porque essas pessoas têm que saber que Jesus ama elas incondicionalmente. Como o irmão Áquila falou aqui, Deus não enviou o Filho dele para condenar o mundo, mas enviou para salvar aqueles que estão perdidos. O verso 14 do capítulo 5 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus queria dizer aqui, irmão, quando diz vós sois a luz do mundo, é que nós somos um refletor da luz que vem de Cristo. E a luz não se pode esconder. A luz é para iluminar ambientes, é para iluminar um caminho. É muito ruim, irmão, viver em trevas, viver sem direção, sem escuridão, na escuridão. Então, irmãos, o que a gente pode levar é a palavra, é a luz que é o Senhor. Um outro versículo diz assim no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmista, né? Eu lembrei das minhas duas avós, até falei para o pastor Márcio ali fora, a gente acabou comentando sobre igrejas aí na área rural, povoado ali, povoado Ponte, onde minhas duas avós congregavam. Uma é a bisa, outra é a avó. Uma morreu há pouco tempo, com 100 anos, a outra está agora com 88 anos. E elas, quando moravam no interior, era toda semana, irmão, meio de semana e final de semana, culto lá na ponte, caminhava uma légua, que equivale aí a 6 quilômetros, atravessava riacho, iam de dia, voltava à noite, na escuridão, mas aí voltava com uma lamparina, né? Eu fiz esse trajeto algumas vezes com ela. Era um caminho difícil, mas o que motivava elas a fazer isso, perante todas essas dificuldades? A palavra de Deus aqui diz, o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus motivava elas a fazer isso, a caminhar 6 quilômetros, voltar à noite, às vezes debaixo de chuva. Riacho, quem conhece Riacho da Gambeleira e Canudo sabe que lá transborda e não passa nada, não tem homem que atravesse um riacho daquele lá. E elas dormiam na casa dos vizinhos antes do riacho, né? Então elas eram motivadas pela palavra de Deus, que era luz para o caminho. E era a luz para o caminho de fato, né? Porque quando elas voltavam, elas precisavam ali da misericórdia de Deus ali, guiando elas. E voltando aqui a palavra ao sal da terra,
fazer aqui um breve resumo aqui da história de José, né? E todo mundo aqui está ansioso aqui para ir para casa, né? Para assistir o capítulo, né? A irmã Glacimar já vinha falando no carro. José, irmão, era quando um homem, né, vivia em meio à sua família e dos seus irmãos, era desprezado pelos seus irmãos, mas mesmo assim amava cada um deles, né? Amava, queria ser parte daqueles irmãos, né? Fazia de tudo para agradar os irmãos, mas os irmãos desprezavam ele. É tanto que, por ciúme do pai, venderam ele como escravo, né? E depois foi vendido para o Egito com um oficial egípcio, Potifar. Mas chegando na casa de Potifar, assim como ele era sal lá na casa do pai dele, em meio aos irmãos, ele continuou sendo sal da terra na casa de Potifar. Ganhou a confiança de Potifar, passou a ser mordomo da casa de Potifar. Sendo assediado pela esposa de Potifar, correu, né? A palavra de Deus diz que ele correu. Mas mesmo assim ele foi parar no cárcere, né? Do Egito, porque a esposa de Potifar caluniou ele e ele foi preso. E lá no presídio, lá no cárcere, ele continuou sendo sal da terra. Mudava os ambientes, mas não mudava José continuava sendo sal da terra. Teve uma fuga lá no cárcere, José permaneceu lá, porque sabia que era inocente e que Deus ia tirar ele de lá. Ele confiava em Deus, cria que Deus tinha grandes coisas para a vida dele. E lá ele foi colocado como administrador do cárcere, ganhou a confiança, porque transformou aquele lugar, começou a modificar aquele lugar. Faraó, tendo o sonho que todos os irmãos aí sabem, porque estão acompanhando, que sonhou com 7 vacas gordas, né? 7 vacas magras, que depois comeram as vacas gordas, ficou atemorizado e temeu muito, e mandou buscar todos os sábios ali da terra para adivinhar aquele sonho, e ninguém adivinhava que sonho era aquele, até que o padeiro, que teve o seu sonho lá no cárcere, revelado por José, falou a Faraó que existia um homem lá no cárcere que podia adivinhar esse sonho. Sendo levado até Faraó, ele adivinhou o sonho e ainda falou mais o que deveria ser feito. Ganhou a confiança de Faraó. E aí todos os irmãos sabem, foi nomeado governador do Egito. Assim mesmo, José continuou sendo sal na terra, sal da terra, não só porque governou o Egito de forma sábia, evitando a morte de muitos na terra, mas pelo perdão que depois concedeu a seus irmãos, restituindo a vida da família do seu pai. Aquela família estava morta e foi restituída através de um perdão. José continuava sendo sal da terra. É um dos grandes exemplos de sal da terra que a gente tem que copiar nas nossas vidas. Assim, irmão, o Senhor conta com cada um de nós, que possamos ser o sal da terra. Como sal, eu e você não podemos nos limitar a ficar no saleiro. Crente somente dentro da igreja pode perder o sabor, se tornar insípido ou se perder o sabor. E com o que há de salgar? Como restaurar?
O sal só tem importância quando tem sabor para ser usado para temperar, para conservar, para alimentar, para curar, para transformar, irmãos. Essa é a utilidade do sal. O crente também é assim. Precisamos ser sal da terra, onde estivermos, seja na igreja, na célula, em casa, na vizinhança, com os parentes, no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito. Temos que ser sal da terra. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Para a gente concluirmos. Mateus 28, 18, 19, a palavra de Deus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o Senhor conta com você. Ele te deu poder, Ele tem te dado autoridade e tem nos capacitado através da sua palavra para que sejamos instrumento transformador de vidas, não só aqui no bairro, na cidade, mas em todo o ambiente que nós estivermos. Que você possa buscar para você essa palavra, essa metáfora, você possa receber na sua vida, porque o Senhor tem te nomeado como sal da terra, porque o Senhor confia essa missão em você. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja saqueará o inferno. Você está sendo nomeado como soldado para resgate de pessoas que estão entregues. E o inferno, irmão, não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Que você possa ser esse instrumento de transformação. E busque em Deus. Se capacitar. Aprender. Perseverar. Só existe vitória mediante conquistas através de perseverança. Persevere. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, te agradecemos em tudo, Pai. E te pedimos, Pai, nos capacita, Senhor. Repreende todo espírito de medo, tudo aquilo que impede os teus filhos, os teus servos de avançar, de sair aquelas portas, anunciando a tua palavra, o teu evangelho, as boas novas. Usa como instrumento para transformar, Senhor, para temperar, para conservar todos aqueles que precisam ouvir a tua palavra, Senhor. Nós cremos, Senhor, que mediante a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor, que vidas serão transformadas, principalmente na nossa casa, porque temos que começar em nossa casa. Precisamos ser sal, principalmente dentro da nossa casa. E que a tua imagem, Senhor, venha refletir por onde nós andemos. Te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, abençoa a tua igreja, capacitando, Senhor, e provendo tudo em sua vida. Assim te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Feche teus olhos. Depois dessa palavra poderosa, uma palavra que nós possamos estar remoendo-a todos os dias da nossa vida. Que você venha colocar em prática esta palavra, a palavra de discipulado. Vamos falar com o nosso Deus. Mas muito obrigado por essa palavra que nós acabamos de ouvir. Ó Deus, uma palavra que veio realmente de encontro com as nossas necessidades. Deus, que nós possamos nos comportar como um verdadeiro sal da terra. Que nós possamos nos comportar como sal realmente para com este mundo. Ó Deus, não importando as circunstâncias. Ó Deus, porque muitas vezes nós compreendemos que ser sal dentro da igreja é muito fácil. Ser sal lá na nossa casa é muito fácil. Dar exemplo de cristão dentro da igreja é fácil. Dar exemplo de cristão em nossa casa talvez seja fácil. Mas o nosso desafio maior, que nós possamos compreender como igreja do Senhor, é que nós fomos chamados para sermos sal a partir das quatro paredes lá fora. Ó Deus, mas muitas vezes nós colocamos, muitas vezes, ó Pai, dependemos de circunstâncias, queremos depender de circunstâncias para que nós possamos nos comportar como sal. Ó Deus, mas que através dessa palavra, que ela venha servir de despertamento para a tua igreja, para que nós possamos sermos cristãos autênticos a todo tempo, não importando as circunstâncias, que eu e você temos que ser igreja do Senhor, sal da terra. Porque esse mundo precisa de sal, esse mundo precisa de testemunho, esse mundo precisa de uma igreja autêntica, de uma igreja firme, de uma igreja compromissada com as verdades da palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que você saia daqui nessa noite, que nós possamos sair daqui nessa noite compreendendo que eu e você somos sal da terra, fomos chamados para ser sal da terra. Saia do saleiro nessa noite, saia do saleiro dessa noite. Mas agora, quando você sair do saleiro, você tem que ter as propriedades de sal, você tem que ter as características de sal. Porque se o sal perder essas características, se o sal perder essa finalidade, se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Que brilha à noite como que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas até a consumação do século. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o Rei Jesus. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Diga assim: Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida. Eu sou o sal da terra. Eu quero ser sal da terra. Em nome de Jesus. Amém? Antes de sair, cumprimente pelo menos uns 5 irmãos. Diga assim: meu irmão, você foi chamado para ser sal da terra. Então saia do celeiro nessa noite, em nome de Jesus.